Caros internautas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para nos apresentarmos o assunto, na verdade, que é muito importante. Como defensores de verdade, nós precisamos abordá-lo, apesar de ser um assunto muito sensível e ele causa muita controvérsia. Bem, o que nós vamos falar, na verdade, é: será que guardar o sábado salva ou não salva? Existem diversas opiniões, sobretudo daqueles que são defensores do domingo. Dizem que o sábado foi abolido na ocasião da morte de Jesus Cristo. Vamos ver, na verdade, se esta prova realmente ela reflete aquilo que é o amor da palavra de Deus, o amor pelo Senhor. Queridos, quando a gente falamos de sábado ser abolido, a gente precisamos olhar na perspectiva do assunto de uma forma correta e coerente. Olha, quando nós lemos aqui o Êxodo, leamos aqui o Êxodo, meus amigos. Leamos o Êxodo, do capítulo 20, a palavra de Deus diz assim. Versículo 8 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Até aqui o assunto já se torna muito claro. Lembra-te do dia do sábado para santificar. O Senhor Jesus Cristo nos estava a trazer aqui uma nova ordenança, uma orientação nova bíblica, mas é uma orientação que o Senhor Jesus havia dado já desde o passado. Aonde que ele deu, na verdade, esta orientação? Quando nós vamos encontrar logo no Gênesis. Aqui em Gênesis capítulo 2 diz assim: assim os céus e a terra, todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, Deus estava a passar este legado para os judeus. Repare que em Gênesis capítulo 2, aqui os judeus ainda não haviam. Então, esses falsos teólogos, esses falsos ministros, esses falsos homens que dizem: não, o sábado foi para os judeus, o sábado foi para eles. Não, meus amigos, de Gênesis, quando nós lemos o Gênesis, como vocês mesmos viram, em Gênesis nós lemos claramente que sábado foi dado muito antes dos judeus eles existirem. Então esta pretensão, nada mais nada menos, é uma pretensão dos falsos profetas. Por que o sábado foi dado para a humanidade? Não meramente para um grupo, uma facção, mas para a humanidade. Ou seja, Adão e a Eva tinham responsabilidade de passar este legado espiritual para todos os seus ancestrais, ok? Para todos os seus ancestrais. Então eles tinham esse direito de passar esse conhecimento. Assim como antes da Eva ser criada, ela encontrou a lei de Deus através de quem? Através de Adão. Quando nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, aquelas palavras de toda a árvore do jardim que está no meio dela, você poderá comer livremente, mas exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esta ordem foi dada para quem? Para Adão. Repare, e quando a Eva experimentou o fruto, o pecado ainda não havia entrado aonde? No mundo. Mas nela estava. Mas no mundo, um desagrado geral não havia se consumado. Mas quando o Adão consumiu a árvore, o que aconteceu, meus amigos? Todos eles foram considerados perigosos, pecaminosos, transgressores da lei de Deus. Por quê? Porque Adão, que era o responsável, ele havia pecado contra Deus. Você entende o assunto, meus amigos? Então, assim como Adão passou conhecimento sobre a proibição que Deus havia dado sobre não comer a árvore proibida, assim também Adão e Eva receberam este legado de passar na sua ancestralidade todo o conhecimento sobre os mandamentos de Deus, inclusive também o sábado. Você pode me dizer: não, foi dado para os judeus somente. Não é assim os evangélicos dizem.
Eu quero aqui ler um texto para poder refutar que este argumento é mentiroso, é falso. Não estamos a ser coerentes com a Bíblia, meus amigos. Olha só o que está escrito aqui na palavra do Senhor. O que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, ele falando aqui sobre o que iria acontecer muito antes de Jesus Cristo vir, é o seguinte. Mateus capítulo 24, no seu versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Quando é que a fuga poderia se dar? E quando é que a fuga se deu? Meus amigos, isso aqui se deu justamente no ano 70. Então, em que ano a nação judaica foi rejeitada? A nação judaica foi rejeitada no ano, que ano? No ano 34. Então, esse texto transcende. Depois da morte de Jesus Cristo no ano 31, no ano 34, a rejeição da nação judaica. De acordo com o texto, diz claramente que o sábado poderia continuar a ser vigente até o fechamento da porta da graça, até a vinda de Cristo. Porque isto aqui se fala justamente dos sinais dos tempos do fim. O que poderia acontecer aonde? Em Jerusalém. Então, vamos então aqui descodificar as coisas. O porquê, afinal de contas, os evangélicos, os católicos, os homens de outras denominações desobedecem o sábado? Por quê? Por quê? Ah, você já pensou, meus amigos? Porque beberam do vinho da Babilônia. Quem é a Babilônia? É o catolicismo. De onde vieram os luteranos? Saíram lá no catolicismo também, através do movimento do Lutero. De onde vieram os metodistas e outros partidos religiosos que existem agora que guardam o domingo? Esse costume eles tiraram da onde? De Roma. Consegue entender? De Roma. Agora, o que a Bíblia profetizou sobre o que Roma poderia fazer? Olha só no livro de Daniel. Olha só no livro de Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Deixa eu ler aqui o texto de Daniel capítulo 7. O texto de Daniel capítulo 7, versículo 25, a palavra de Deus diz o seguinte: o chifre pequeno, falando do catolicismo de Roma, diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Este tempo aqui que representa 1260 anos, que começou desde o ano 538 até 1798, o período da supremacia papal. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, ao exercer o seu poder, através do Constantino Domingo, este decreto foi dado no dia 7 de março de 321, onde, através de uma lei imperial, acabou por se mudar a ordenança sabática para o domingo, que é o Sandé, o dia do sol, que representava a homenagem às divindades pagãs. Então, o que os católicos fazem? Eles homenageiam os seus deuses através de guardar o domingo. O domingo, dia do sol, dia de adoração pagã. Quando nós lemos o livro de Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 7, encontramos que alguns anciãos na casa de Deus, eles estavam a prestar homenagem a dia do sol. Então, esta cultura de adorar o dia do sol era já desde há muito tempo. Você sabia claramente que até o povo de Deus, quando foi tirado do Egito, nós, quando vamos ler o porquê Deus lhes deu o sábado, uma das razões era o seguinte: você sabia quando Moisés ele esteve com o povo, depois de acontecer aquele cenário, ele esteve lá com o Senhor durante 40 dias e 40 noites. O que aconteceu com o povo? O povo acabou por construir o bezerro de ouro. Você sabia que o bezerro de ouro, ele tinha um chifre e dentro do chifre tinha algo semelhante ao sol? O bezerro de ouro era um deus sol da Babilônia e era um deus sol do Egito. Consegue entender?
Então, logo no capítulo 20 do livro de Êxodo, nós encontramos justamente Deus a dar que lembra-te o dia do sábado para o santificar. O Senhor, na verdade, sabia claramente o que estava no coração do povo de Deus em poder prestar homenagem a um Deus que não é criador do céu e nem da terra. E quando nós vamos ler essa evidência à luz da palavra de Deus, que o que significou adorar aquele boneco? Diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, diz que eles adoraram o exército do céu. Qual era, na verdade, o exército do céu? Estamos a falar de estrela, estamos a falar do sol. E quando vamos em Gênesis, capítulo 1, encontramos a criação do sol. E a criação do sol, o Senhor diz que esse sol poderia servir de quê? De sinal. Razão pela qual o sol, o dia do domingo, é usado como sinal de autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você está a condenar os irmãos, então, que guardam o domingo? Não, não estamos a condenar, nós estamos a dizer que eles estão errados em dizer que Deus aboliu o sábado. Sabe o que significa Deus abolir o sábado? Deus poderia abolir o descanso. Deus, primeiramente, poderia abolir a família. Porque Jesus Cristo, ele falou que o sábado foi dado, o sábado veio por causa do quê? Do homem. Então, se o sábado veio por causa do homem, como é que Deus vai abolir o sábado e deixar o homem? Tem sentido? Ainda pensa comigo. Tem sentido, meu amigo? Não tem, não é? Claro que não tem, meus amigos. Então, Deus, para ele poder abolir o sábado, primeiramente tem que abolir a família. Sabe por que Satanás ele ataca tanto o sábado? Porque Satanás odeia a família. E todos aqueles, infelizmente, que são defensores do domingo, odiando e criticando o sábado, infelizmente essas pessoas não sabem claramente que estão a remover bênção nas suas próprias famílias. Eu gostaria de ler agora Êxodo na perspectiva familiar, na perspectiva conjugal, o que é na verdade o sábado, qual é a bênção, você que é o ministro de Deus. Irmão, é assim, se você pelo menos me mostrar um texto sequer, do Antigo Testamento que diz claramente que o sábado foi abolido, eu nunca vou gravar um vídeo sequer para publicar nas redes sociais. E me envia esse texto e eu vou te dizer uma coisa aqui. Esse texto vou eliminar o meu canal e vou deixar de pregar. E vou bater esse telefone que estou a gravar com ele no chão. E esta Bíblia, meus amigos, deixarei de não lê-la. Por quê? Porque é mentira. A menos que você me mostre. Isso aqui não existe. O que está a dizer é muito sério. Você pode chamar o Papa, pode chamar o cardeal, pode chamar arcebispo, pode chamar o teólogo, pode chamar todo tipo de pastor que você quiser. Aquele pastor mais duro. Você pode chegar até, inclusive, no pastor Paulo Júnior, no pastor... o pastor Henrique, não é? Um pastor ali que prega também. O Eliseu Rodrigues, sim. O pastor Eliseu Rodrigues. Todos os pastores que você conhece que prega a verdade, lhe fala o seguinte, que me mostre um texto da Bíblia que diz claramente que devemos guardar o domingo. Vocês não encontrarão fora dos documentários de Roma. Noutras palavras, de que vocês servem então? Querem então servir a Deus ou querem servir aos romanos? Se a Deus... é aqui na Bíblia. Se aos romanos, que sigam essa ordenança e vocês vão se identificar com Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Sois filhas da Babilônia. Em outras palavras, vocês também sois a Babilônia. É triste, não é? Irmão, está a condenar. Está na Bíblia. Eu estou falando que está na Bíblia, só que você não quer ver. Então vamos voltar para o livro de Êxodo, meus amigos. O livro de Êxodo. Eu só estou a abrir aqui a Bíblia, meus amigos. Livro de Êxodo diz assim: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, este é o dia de quê? Esse é um dia de família. Então, Deus, no seu plano, Ele organizou o homem e deu-lhe as ordenanças, as leis. Segundo o plano de Deus o homem que Ele criou, a lei que o Senhor deu é que aqueles que eu criei, que guardem o sábado bíblico. E esse sábado, qual é o objetivo? O objetivo principal é trazer a restauração familiar. Quer dizer que no sábado nós temos o privilégio de fazermos um exame dentro da família. Não somente exame, mas temos o privilégio de gozarmos com a nossa família. Estás a entender? Então, o objetivo principal do sábado é trazer a restauração familiar. Estás a entender? Ao passo que outro dia não faz essas coisas. As leis que aparentemente elas são apresentadas como sendo imperativas de não fazer nada, simplesmente é para poder nos salvaguardarmos de nós nos esquecermos dos filhos. Papá, você trabalha? Você tem tido tempo para você ficar com a tua família? Saber como é que está a ser o comportamento do teu filho, da tua filha, da tua neta, do teu neto, do teu trabalhador, as coisas como é que estão a correr, lhes proporcionar o devido descanso. Sabe por que você não faz? Porque você não tem tempo. Não tem tempo. Mas sabia que Deus, pela sua misericórdia, Ele te deu o sábado bíblico. Não estamos a dizer o sábado espúrio de Roma, o domingo falso, o dia falso de adoração, mas estamos a falar o sábado bíblico. Que este sábado você deve o guardar para a sua própria beneficência, para o seu próprio benefício. Sabia disso? É nesse sábado que você deve olhar para a tua mulher e dizer, graças a Deus, essa criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus, e elogiá-la também. É nesse dia que você deve olhar para teu filho, dizer, esse meu filho é uma obra de Deus, coroadora de Deus. Sabe, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela fala de que o domingo é o dia de família, ele está a tirar essa expressão aonde? No sábado dos mandamentos de Deus. Se nós guardarmos o sábado, conforme o mandamento, as brincadeiras do catolicismo, nós vamos deixar para lá, de lado, irmãos. Então, nós devemos guardar que dia? O sábado. Afinal de contas, o sábado, será que ele vai ser guardado na nova terra ou no novo céu? O que você acha? No novo céu vamos guardar o domingo? Vamos fazer no céu, por exemplo, no céu, né? Irmãos, eu quero ser mesmo aqui claro contigo. O que vocês acham do céu? O céu é o lugar de alegria ou lugar de tristeza? Você vai me responder provavelmente. Pastor de outra igreja, pastor evangélico, pastor metodista, pastor luterano, pastor católico, todos. O que você acha do céu? É o lugar de alegria ou de tristeza? Provavelmente você vai me dizer, é o lugar de alegria. Agora outra pergunta. O que você acha do céu? É o lugar de paz ou o lugar de desarmonia? Você vai me dizer provavelmente, não, é o lugar de harmonia. Não é harmonia. Eu vou te fazer uma pergunta. Se continuarmos com essa pretensão, hoje uma parte é domingo e outra parte é sábado. Então quando vamos nos encontrar no céu? Será que vamos ter que haver mais? Vai haver discussão ou não vai haver discussão? Não, na ressurreição vamos ser novas criaturas. Não, eu quero te dizer uma coisa. Calma, para. Quando a gente vamos ressuscitar, vamos continuar a ter a mesma consciência das coisas que nós tínhamos enquanto nós estávamos em vida. Você se lembra da ressurreição do Lázaro? Lázaro, quando ele ressuscitou, ele não deixou de reconhecer Jesus. Não deixou de reconhecer a Marta, não deixou de reconhecer a Maria, não deixou de reconhecer a sua casa. Todas as pessoas que lhe era familiar, todos aqueles registros vinham em sua mente. Simplesmente a morte, esse que é o desdobramento da vida, interrompeu-lhe um percurso. Mas depois de ele tomar de novo a vida, toda a sua memória ganhou um reavivamento. Então reviveu-se.
É como se fosse dormir, porque Deus compara a morte com sono. Você, quando dorme, se esquece das suas responsabilidades que poderia fazer que agendaste no dia seguinte? Se esqueces? Não. Então, temos isso aqui na prova onde? Na palavra do Senhor. Consegue entender como é bom, meus amigos? Isto aqui é muito bom, sabe? Então, quando você vai ressuscitar, quando nós vamos ressuscitar, na verdade vamos ter a mesma percepção e os mesmos conceitos. Se eles não forem trabalhados aqui na terra, então no céu não vão ser trabalhados. Quer dizer, eu vou sentar com o pastor, não é para nós podermos debater sobre essa questão. Na presença de Deus. Deus lá também... Não, irmão, é assim. Ou antes de nós irmos lá, nós precisamos saber claramente se Deus deixou uma coisa clara. Vamos ver, irmãos. Vamos ver. Esse texto eu acredito que o meu amigo vai amar. Isso está escrito no livro de Isaías. Olha só. Isaías 66, no seu versículo 22, diz assim: como os céus novos e a nova terra que hei de fazer estão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Sabe, a fé protestante que nós conhecemos é a Bíblia somente. Mas o protestantismo de agora, infelizmente, não respeita este princípio. É um protestantismo antibíblico que não respeita a Bíblia, a regra pela qual os seus ancestrais morreram, os seus patrícios morreram. Entendem? Então, aquela devoção muito escriturístico que o povo de Deus tinha naquela altura, noutra hora, hoje em dia, no seio dos protestantes, já não existe mais. De poder estudar a Bíblia somente. Então, esse texto aqui vai para além do fechamento da porta da graça, dos acontecimentos da face da terra. Então, queridos, quando nós estamos a falar que o sábado foi abolido, temos que ser coerentes com as coisas. Temos que dizer o seguinte: até matar nós temos que fazer. Será que havia leis antes de ser declarados assim, de uma forma tão clara como aconteceu no Monte Sinai? Antes disso aqui existia que matar é pecado. O que aconteceu com Moisés, muito antes de receber essa lei, quando matou aquele egípcio? Será que o Senhor disse que fizesse o que eu queria? O que você acha? O que você acha com Labão, com Jacó, quando cometeu aquele engano? Será que não havia lei clara de que aquilo era pecado? O que aconteceu do Jacó quando mentiu o seu próprio irmão? Será que era pecado ou não era pecado? O que aconteceu com Abraão quando ele mentiu lá no Egito? O que aconteceu com José quando estava na casa de Potifar? Que como é que eu vou cometer tamanho pecado? Olha só o que chamou de tamanho pecado. Era o que no contexto? Era adulterar, não é? Então lá havia 10 mandamentos assim escritos, não é? De uma forma tão clara, tangível. O que aconteceu com Abel e Caim? Então a lei já existia. O sábado já existia. Abraão guardava a lei, assim como os seus descendentes também guardavam a lei de Deus. Mas que tipo de teologia é essa, afinal de contas, que leva as pessoas a desobedecerem, sabe? A verdade que eu tenho é, os próprios católicos dizem, para você ser um cristão verdadeiro, você precisa ser adventista do sétimo dia. Por isso que o adventista do sétimo dia é o único protestante coerente. Os demais não passam de uma cópia falsa do protestantismo. Agora, irmão, você está nos dizer que então nós não somos povo de Deus? Claro que não. Eu acredito que dentro das corporações evangélicas existem pessoas fiéis. Existem pessoas fiéis que adoram a Deus, recebendo o erro nos seus ministros, como se fosse uma verdade. Percebes? É como aconteceu com a Rabi. A Rabi, ela vivia lá, naquela cidade de Jericó, cheia de pecados e de abominações. Mas era uma menina, era uma serva, que era na verdade sincera. Quanto que as práticas exteriormente que circundavam e que marcavam também a vida dela, eram na verdade práticas hediondas, eram umas práticas vis, corruptas. Dentre essas era a prostituição, sabe?
Mas quando essa mulher recebeu a luz de Deus, o que aconteceu com ela, queridos? Ela viveu o evangelho de Deus. Ela obedeceu. O que aconteceu com a Moabita? Com a Moabita Ruth? O que aconteceu com ela? Ela, na verdade, era verdadeira mulher, era verdadeira israelita. Então, é assim. Assim como temos muitos falsos protestantes dentro da igreja adventista do sétimo dia, não é? Como aconteceu no tempo de Jesus. Jesus Cristo falou assim para os fariseus: raças de víbora, ou seja, filhos do diabo. Então eles tinham oráculos sagrados, tinham tudo, aquelas bênçãos todas, mas eram raça de víbora, eram descendentes de Satanás, não é? Mas ao passo que Cristo, ele falou para alguém que não fazia parte da descendência física dos judeus, neste caso falando de Zaqueu, de que este é o verdadeiro filho de Israel. E quando curou a filha daquela mulher, a cananeia, lhe disse que eu vi para as ovelhas perdidas dentro da casa de Israel. Então, tanto a cananeia, aquela mulher samaritana, tanto Zaqueu, esses eram verdadeiros israelitas. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse bem claro que o Israel não é aquele que é segundo a carne, mas segundo o Espírito, que tem a fé de Abraão. Entendeste? Então, com isso eu quero dizer, eu não estou a condenar ninguém. Estou a dizer que há fiéis, mas os pastores rebeldes que tenham usado textos bíblicos para poder fortalecer as suas pretensões satânicas de que o domingo é o dia aprovado por Deus, esses são infiéis consigo mesmo. Não são verdadeiros diante do Senhor. É verdade, meus amigos. Então, o sábado salva? Claro! Todo aquele que é salvo deve guardar o sábado. Eu vou te perguntar, se você sair na cadeia porque você matou, você, depois da tua pena ser absorvida, você voltaria a fazer o mesmo ato também para passar na cadeia? Por que você guarda a lei civil? Me fala ainda. Guarda por medo de você ir lá preso? Ou guarda porque é a identidade de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem, de um verdadeiro cidadão, sim ou não? Então como é que você fala chegando ao sábado? Ah, não, porque senão somos escravos. Vou te fazer mais uma pergunta retórica, pastor. Eu vou te fazer uma pergunta retórica. Você então não adulteras por medo de ir no inferno, não é? É por medo. Então você não ama a tua esposa. Por isso que você não... se fosse o fato, então é isso aqui. Então você não ama a tua esposa. Por que você não adultera com ela? Por que você não adultera com outras mulheres? Ah, não, eu sou cristão porque eu... Ah, agora chegar no sábado, não. Senão vamos no inferno, não é? Por que você não mata? Não, porque está escrito que não matarás. Agora, chegar no sábado, o que você acha? Não, o sábado foi abolido. Quem te disse isso? Onde está escrito, papá? Mostra-me. Eu quero ler. Não, deixa, eu vou procurar. Onde está escrito? Não existe. Meus amigos, meus papás, minha família, a verdade é, o sábado é bíblico. Não existe pastor, papa, qualquer líder denominacional ou religioso que tem um texto bíblico claro que diz: o sábado foi abolido. Não é só claro, mesmo não claro. Toda a igreja de Deus na face da terra guardou o sábado. A igreja que não guarda o sábado não é uma igreja visível de Deus. Conquanto que dentro dessas corporações da Babilônia, neste caso os protestantes, igrejas caídas, guardem o domingo, temos lá fiéis, mas não são reconhecidos. Para eles serem conhecidos por Deus, eles terão que dar, principalmente dos fiéis que lá dentro, terão que dar testemunha, evidência da sua fé através de guardar o sábado. Haverá um dia pastores, diáconos, presbíteros, papas, padres, todo mundo irão se unir com os adventistas do sétimo dia. Os adventistas verdadeiros, não estamos a dizer esses aqui mundanos, não. Estamos a dizer adventistas verdadeiros.
na guarda do sábado, Cristo terá uma única igreja na face da terra. E você que está aí, você vai dizer o seguinte: eu sou católico, eu guardo o sábado, falso, neste caso domingo, mas os meus pais guardaram. É assim, está escrito na palavra de Deus que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas antes façam o quê? Se arrependa. Por isso que Apocalipse capítulo 18, versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: sai dela, povo meu. Ou seja, sai de toda a corporação que defende o dia falso de adoração. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando a gente vamos guardar os mandamentos de Deus, segundo o que é explicado na palavra do Senhor, então estamos a dar sinais claros de que nós amamos a Deus. Assim como a Ruth abandonou o seu povo por causa da sua idolatria e afeiçoou-se por um novo povo que guardava os mandamentos de Deus e honrava o Senhor Jesus também está a te chamar para você guardar a lei de Deus fora das corporações da Babilônia. Que o Senhor Jesus te ama. Cristo morreu por você. Cristo morreu por nós. Todos nós somos filhos de Deus. Que o Senhor venha nos abençoar. Amém.